apresentação dessa tarde, né, desse início de noite. Foi um trabalho que eu achei muito interessante. Achei a escolha feita pelo Maurício muito feliz. Foi um trabalho legal. A gente vê diferentes métodos, modelos de treino na perca da gordura visceral. Então, achei bem interessante o que o trabalho aponta, o que o trabalho nos mostra, e vamos fazer a discussão dele ao final. O título do trabalho é a perda de gordura visceral induzida por exercício físico em mulheres obesas, o papel da intensidade e modalidade de treinamento. Esse trabalho foi publicado na Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports, e tem um fator de impacto de 3,255. Né? O autor é o Haifeng Zheng, um chinês, do Colégio de Educação Física da Universidade de Hebei, normal de Shijiazhuang, na China. Opa, deixa eu ver. Ah, legal. Bom, problema de desenvolver complicações relacionadas à obesidade, incluindo o diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, né, e que a obesidade periférica tem se mostrado um forte preditor em mortalidade em mulheres obesas. A eliminação da metabólica, reduções nos marcadores de resistência à insulina, não restringindo a gordura subcutânea. Ô Wesley. Mostram que exercícios sugerem que a modificação do estilo de vida, de intervenção... Caiu. Vamos ver se ele retorna. Tá voltando. Estão me ouvindo? Agora sim. Tem algum outro dispositivo aí na sua casa sendo utilizado? Que aí, se você deixar só o seu computador aí, acho que facilita, né? É melhor. Deixa eu... Não, pior que tô. Põe a criança para tomar banho. Não, mas acho que foi... Aqui deu uma chuva pesada. Então vamos lá. Voltou? Vai lá. Aparece... Foi aqui mesmo que parou ou foi um pouco antes? Acho que foi no anterior. No anterior? Deixa eu voltar. Bom, então, voltando aqui esse slide, né? Falando que a eliminação da gordura visceral excessiva foi associada à diminuição de síndrome metabólica, incluindo redução nos marcadores de resistência à insulina e na glicemia em jejum. E essas mudanças foram mais perceptíveis na redução da gordura visceral em comparação com a gordura subcutânea. E algumas evidências sugerem que a mudança no estilo de vida, com intervenção com exercícios, são uma estratégia não farmacológica predominante para diminuir o acúmulo excessivo da gordura visceral. E essas complicações relacionadas em pessoas com obesidade ocorre principalmente porque a extensão da lipólise no tecido adiposo visceral, em resposta ao aumento da demanda metabólica, é maior em comparação com a gordura subcutânea. Em estudos recentes, mostraram a redução da gordura visceral em mulheres jovens obesas após um treinamento intervalado de alta intensidade de 12 semanas.
o HIIT e o ciclismo repetido de 4 minutos em 90% do VO2 pico. Isso foi comparado ao resultado de alta intensidade contínua prolongada em intensidade equivalente moderada, né? Em ciclismo em 60% do VO2 pico. O tempo de treinamento do HIIT foi aparentemente menor do que os exercícios de intensidade moderada. E essa vantagem, ao que parece, na eficiência do tempo na redução da gordura visceral com o HIIT, foi ainda maior quando foi realizado com intensidade do nível supramáximo, né, total, que seria um treinamento intervalado de sprint. A gente vai ouvir falar bastante desse termo, né, o CIT, que é o treinamento intervalado de sprint, com volume de treinamento reduzido, uma intensidade maior com um volume mais baixo. Bom, a intensidade do exercício parece ser essencial na redução da gordura visceral, né? No entanto, a relação direta entre o aumento da intensidade e o exercício pode fazer o aumento agudo da liberação dos hormônios lipolíticos, né? Que não foi relatado em obesos durante exercício supramáximo. Além disso, a relação positiva entre as ações lipolíticas das catecolaminas e a intensidade do exercício observada em exercícios moderados foi relatado de forma vaga em exercícios de alta intensidade. Com isso, o objetivo do presente estudo foi examinar as adaptações específicas aos regimes de treinamento em ciclo ergômetro, equivalente ao trabalho mecânico, com diferenças explícitas na intensidade do exercício, variando intensidade moderada, intensidade vigorosa, e modalidade contínua versus intervalado, para a perda de gordura visceral. Aqui, para a seleção da amostra, os autores eles fizeram um cálculo para saber qual seria um número ideal da amostra que pudessem dar uma força, aumentar a força estatística nos resultados, né? Então foi feito um cálculo de potência bicaudal a priori com alfa de 0,05 e um poder de 80%. E com os resultados desse cálculo, eles tiveram como base uma amostra com 50 alunas dividido para cada 10 grupos. Entretanto, como eles já tinham uma experiência em estudos anteriores com uma perda amostral de 20%, eles preferiram fazer a seleção com 75 alunas divididas em 15 alunas em cada grupo, e essas meninas eram recrutadas em uma universidade. E o critério de inclusão foram meninas com idade entre 18 e 23 anos, o percentual de gordura delas deveriam ser acima de 30%, medida pelo DEXA, o peso corporal constante, né, mais ou menos ali 2 quilos nos últimos 3 meses, não poderia variar esses 2 quilos, nem para mais nem para menos, nos últimos 3 meses. Não está praticando nenhum tipo de atividade física regular, exceto assistir às aulas de educação física 2 vezes na semana, e não ter nenhum histórico de doenças metabólicas, nem hormonais, ortopédicas ou cardiovasculares, e não fazer o uso de nenhum medicamento prescrito, né, incluindo os anticoncepcionais. Aqui, o desenho do estudo mostrando de que forma os grupos chegou ao final, de que forma eles chegaram até o final da intervenção. Então, no primeiro grupo, que é o Sit-Out, todos esses grupos eu vou detalhar à frente, só fazendo a explanação de como foi a ordem da composição de cada um desses grupos, tá? Então, nesse primeiro grupo, Sit-Out, desistiram 4 pessoas,
onde uma foi por lesão não relacionada ao estudo, uma por razões pessoais, 2 pelo registro dietético ou atividades incompletas. No grupo CIT 120, 3 pessoas desistiram. Uma pelo registro dietético incompleto, uma que acabou ficando doente, uma por razões pessoais, né, que não relacionadas ao estudo. No grupo HIT 90, 3 pessoas desistiram. 2 pessoas acabaram não completando o registro dietético ou de atividades, ele ficou incompleto, e uma por razões pessoais. No grupo de intensidade moderada equivalente ao trabalho de treinamento, né, que é o MICT, 4 pessoas desistiram. Uma ficou doente, 2 não completaram o registro dietético e uma por razão pessoal. E no grupo controle, 2 pessoas desistiram. Uma por registro incompleto e outra por razões pessoais. E os grupos finalizaram dessa forma. No primeiro grupo, 11 pessoas, no CIT 120, 12 pessoas, no HIT 90, 12 pessoas, no grupo de atividade exercício moderado, 11 pessoas, e no grupo controle, 13 pessoas. Esse desenho, ele nos mostra como foi feita a intervenção, né, durante todo o processo. Durante o período de... Deixa eu só tirar a marca. Opa! Estava bem na minha frente aqui, mas tudo bem. Durante o período de intervenção, foi feito o recordatório da alimentação, né, ingestão energética e do gasto calórico dessas pessoas. Na primeira semana pré-intervenção, foi feito o DEXA, foi feito os testes sanguíneos e a tomografia computadorizada, e o teste para saber o VO2 pico dos avaliados. Na primeira sessão, quando iniciou a intervenção, já na primeira sessão, foi mensurado os hormônios lipolítico, o lactato sanguíneo, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. Na quarta semana, repetiu o teste de VO2, né, o teste para saber o VO2 pico. Na 20ª sessão, repetiu a coleta sanguínea para saber os hormônios, o lactato sanguíneo, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. Na 8ª semana, foi feito o teste novamente do VO2 pico. Na 44ª semana, repetiu os exames para saber os hormônios, o lactato sanguíneo. E pós o período de intervenção, repetiu o DEXA e os testes sanguíneos, a tomografia computadorizada e finalizando com o teste do VO2 pico. Então, nas primeiras 3 semanas foi o período de pré-intervenção, 12 semanas foi o período de intervenção e 1 semana pós-intervenção. E aqui nesse quadro abaixo, essa figura, né, o complemento dessa figura, nós vimos como foi construído cada um dos 4 grupos. No primeiro grupo, que é o CIT-Out, esse CIT é uma sigla para treinamento intervalado de sprint, né? Então, esse método de treino que esse grupo seguia, eles faziam 40 vezes um sprint de 6 segundos. Ou seja, eles andavam na bicicleta em alta intensidade por 6 segundos, tinha uma recuperação passiva de 9 segundos, voltava a fazer um sprint de 6 segundos, descansava 9. Então, ele fazia um sprint de 6, descansava 9, 40 vezes. Então, eram 40 sprints de 6 segundos. E, ao final, eles tinham a volta calma. No CIT 120, os avaliados faziam uma repetição, né, por 1 minuto do exercício de intensidade alta a 120% do VO2 pico,
e a carga de trabalho deles eram até completar 200 quilojoules. Então, eles faziam o período de 1 minuto andando na bicicleta, faziam uma recuperação passiva de 1,5 minuto, voltava ao exercício na bicicleta de mais 1 minuto e recuperava por 1,5 minuto. Eles iam fazendo esse método de 1 minuto de exercício para 1,5 minuto de descanso até completar 200 quilojoules. No HIIT 90, eles faziam 4 minutos de exercício com uma intensidade de 90% do VO2 pico. Também esse exercício ele se dava até completar 200 quilojoules. E a intervenção era 4 minutos de exercício e 3 minutos de recuperação. 4 de exercício para 3 de recuperação. Eles faziam essa intervenção até completar os 200 quilojoules. E no grupo de intensidade moderada, equivalente ao trabalho de treinamento, eles faziam de forma contínua a atividade com intensidade de 60% do VO2 pico até completar os 200 quilojoules. Bom, para a estimativa da ingestão calórica, né, e o gasto energético das atividades, foi feito um recordatório alimentar de 24 horas, onde a gestão energética diária dos participantes foi estimada com base no recordatório alimentar dessas 24 horas. E os participantes forneceram as informações dietéticas, incluindo o tipo de alimento, tamanho da porção e método de preparo, sempre com a orientação de uma nutricionista. E a ingestão de energia foi analisada usando um sistema de análise nutricional e alimentar, né, que é esse NRISM versão 3.1. Já para ter o gasto energético, eles foram avaliados a partir de um recordatório de 24 horas, onde se tinha a atividade física diária, além das atividades sedentárias e o treinamento no círculo ergômetro, que fazia parte da intervenção. Foram avaliados a partir desse recordatório de 24 horas e as atividades físicas foram, no dia anterior, foram registrados por meio de um instrumento de autorrelato. E o instrumento fornecia a intensidade das atividades, como, por exemplo, caminhada, ciclismo, quais eram o tipo de atividade que essas pessoas faziam fora daquilo que era proposto na intervenção. E os dados dessas atividades foram convertidos em estimativas, né, de gasto de energia usando o código de METS, né, da unidade metabólica, estabelecido pelo Compêndio de Atividade Física. E para entender, né, para fazer a análise da composição corporal, a massa corporal e o percentual de gordura, bem como a massa gorda das regiões do corpo inteiro, tronco, androide e ginoide, foram medidos por meio da absorção de raios X de dupla energia, que é o DEXA, né, como a foto aqui ao lado nos mostra. E para avaliação das áreas de gordura visceral, abdominal, transversal e subcutânea, foi utilizado um scanner de tomografia computadorizada, como esse também aqui que temos na imagem. Foi feita a coleta de sangue venoso, né? Foi retirado da veia antecubital por meio de punção venosa para concentração da glicose no sangue, do triglicerídeo e do colesterol total, e foram avaliados mediante usando um ensaio enzimático. O teste ergométrico, para eles terem o VO2 pico dos avaliados, iniciava o teste sempre com uma carga de 60 watts de potência e com a rotação contínua de 60 RPMs.
A frequência cardíaca foi aferido durante o teste, todo o teste, pelo cardiofrequencímetro polar H6 da Finlândia, e a cada 3 minutos tinha um incremento de 30 watts de potência no teste. Então, a cada 3 minutos aumentava 30 watts até esse avaliado chegar à exaustão. Quando ele chegava à exaustão voluntária, através do software Quark PFT da Cosmed, eles identificavam, né, classificavam o VO2 pico desse avaliado. E a análise estatística utilizada, né, além da análise para o cálculo da amostra, né, o cálculo de poder para determinar o tamanho da amostra, utilizado o software G-Power, da Universidade de Trier, da Alemanha, foi feito o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da amostra, dos grupos, e após identificar a normalidade, foi feita uma nova two-way para comparar as variáveis de gordura corporal, variáveis sanguíneas, ingestão energética diária e o gasto energético das atividades físicas. E seguido de um pós-hoc de Bonferroni, com nível de significância de P menor que 0,05. E aqui nós temos a primeira tabela, onde temos a característica física dos participantes, né? E as mudanças em seu VO2 pico durante a intervenção de 12 semanas. Então, notamos que na amostra, a idade ela variou de 19,7 a 21,2 anos em todos os grupos. É interessante que ele não apresenta o peso, ele apresenta direto a estatura, né, que a estatura variou entre 159 centímetros,3 a 163 centímetros,3. O índice de massa corporal variou entre 25,1 a 26,1. E temos o VO2 pico pré-intervenção, após as 4 semanas, após 8 semanas e após a intervenção. Notamos que no primeiro grupo houve uma diferença significativa após a 4ª semana e a 8ª semana em relação ao período pré-intervenção, e no período de pós-intervenção houve uma diferença significativa em relação aos 3 outros momentos, em comparação às 8 semanas, 4 semanas e em relação à intervenção. E esse mesmo modelo se repetiu no CIT e no HIIT. Entretanto, quando falamos dos exercícios de intensidade moderada, houve diferença significativa na comparação da 4ª semana com o período de pré-intervenção, da 8ª semana em relação ao período de intervenção, para um P menor que 0,5, que ele varia um pouco essa nomenclatura, e na comparação do período pós-intervenção, ele teve diferença significativa em relação ao período de pré-intervenção, na 4ª semana e na 8ª semana. Bom, a tabela 2, ela nos apresenta a ingestão energética diária estimada e gastos energéticos diários estimados para a atividade física, além das atividades sedentárias e o treinamento no ciclo ergômetro durante as 3 semanas pré o período de intervenção e pós as 12 semanas de intervenção. E na tabela não tivemos nenhum valor significativo, né? Tanto no pré e pós, na ingestão de energia nos 5 grupos, quanto no gasto calórico, não tivemos diferenças significativas. A tabela 3, ela nos mostra
o trabalho realizado e a frequência, a duração de treinamento durante o período de 1 a 4 semanas, de 5 a 8 semanas, de 9 a 12 semanas, no grupo Sit All Out e no grupo Sit 120. E aqui nós podemos perceber que houve no período da 5ª e 8ª semana e da 9ª para a 12ª semana, um aumento significativo tanto na frequência de trabalho e na conclusão do trabalho, da carga que eles fizeram durante a intervenção. Já no grupo CIT 120, ele mostrou diferenças significativas na comparação com esse primeiro grupo do Sit All Out, né? E foi uma diferença também significativa com o grupo HIIT 90 e no grupo de intensidade moderada. Então, nas primeiras 4 semanas, ele mostrou diferença com todos os outros grupos, assim como acompanhou na 5ª para a 8ª semana e da 9ª para a 12ª semana. Então, esse grupo aqui, ele mostrou as maiores diferenças significativas em comparação com os demais grupos. Essa tabela aqui, ela tá assim enorme, mas eu vou detalhar ela melhor, só mostrando todo o conteúdo dela, e aí nós vamos destrinchando ela, falando ela com mais detalhes, que é a tabela de níveis pré e pós-intervenção e mudança nas variáveis de gordura corporal, né? Massa corporal, percentual de gordura, massa gorda do corpo inteiro, massa de gordura androide e gineoide, massa de gordura do tronco, áreas de gordura abdominal, visceral e subcutânea e variáveis metabólicas, né? A glicemia de jejum, o triglicerídeos, o colesterol total e a insulina sérica, nos 3 grupos, Sit All Out, no Sit 120 e no grupo do HIIT 90. Quando comparamos o grupo Sit All Out, podemos perceber que houve diferença significativa para um P menor que 0,01 na massa corporal, né? No percentual de gordura, na massa de gordura androide gineoide, na gordura do tronco, na gordura abdominal visceral e na razão, gordura abdominal visceral e subcutânea. E na gordura abdominal subcutânea, na glicose sanguínea e colesterol total, esses 3, houve uma diferença significativa, mas para um P menor que 0,05. Quando vimos a comparação pré e pós no CIT 120, encontramos diferença significativa na massa corporal, percentual de gordura, massa de gordura no corpo, massa de gordura androide e genoide, na gordura do tronco e apenas na gordura abdominal visceral, né? E na insulina. Essas variáveis, houve diferença significativa para um P menor que 0,01. E essas outras 2 variáveis, né, a glicose e a razão, gordura abdominal visceral e subcutânea, a diferença foi de um P menor que 0,05. No HIIT 90, tivemos diferença significativa no percentual de gordura, na massa de gordura no corpo, na massa de gordura androide, na gordura do tronco, na gordura abdominal visceral e na glicose. Essas variáveis tiveram uma diferença significativa de um P menor que 0,01. E a massa corporal, massa de gordura gineoide,
A razão da gordura abdominal visceral e subcutânea e o triglicerídeo, a diferença significativa foi de P menor que 0,05. A figura 3, ela nos mostra a diferença que cada um dos grupos, né, em cada um das diferentes intensidades e métodos, apresentou após a intervenção. Então, podemos ver que no grupo CIT ao ALT, o CIT 120 e o HIT 90, ele mostrou uma diferença significativa pós a intervenção, quando falamos da gordura visceral abdominal. Quando falamos da gordura subcutânea, que é o gráfico B, apenas as atividades moderadas, de intensidade moderada, mostrou diferença significativa. Os demais grupos de intensidade mais alta não apresentou diferença significativa após intervenção. A figura 4, ela nos mostra o pré, pós e o pós 3 horas, né? Após 3 horas da intervenção, como ficou o GH e a epinefrina sanguínea. Então, no gráfico A, os 4 grupos mostrou diferença significativa pré e pós, no pós, quando comparado o pré e o pós 3 horas. Em todos os grupos, o pós-treinamento, né, mostrou um aumento do GH na comparação pré e depois de 3 horas de intervenção. Na comparação da epinefrina, os resultados foram semelhantes. Só que ele ainda acrescenta que, além de ter a diferença pré e pós, né, do pós-exercício, quando comparado o pré e pós 3 horas, também houve uma diferença significativa quando comparado ao grupo que fez atividade moderada, né? O grupo de atividade moderada teve uma menor concentração de epinefrina sanguínea. Bom, na discussão, o autor cita que após 12 semanas de intervenção, houve alterações na gordura, né, e nas variáveis cardiometabólicas, tanto para o grupo CIT ao ALT, o CIT 120 e o HIT 90. E isso alterou, né, fez uma redução na gordura visceral abdominal. E no grupo de exercício de intensidade moderada, só houve diferença significativa quando comparado com a gordura abdominal subcutânea nos exercícios de intensidade moderada. E o autor ele mostra alguns trabalhos, né, onde apresenta elevação do gasto energético pós o exercício foi considerado um dos contribuintes potenciais para os efeitos promissores das intervenções de HIIT e CIT na perda de gordura em um menor tempo, né? com menor tempo de trabalho. E foi determinado que uma única sessão de CIT poderia induzir uma elevação do gasto energético diário de mais de 225 quilocalorias, maior que o trabalho de intensidade moderada. E o gasto energético pós o exercício é maior após o exercício vigoroso, que é uma consequência da restauração do equilíbrio fisiológico das alterações metabólicas mediadas pelo exercício, que depende da oxidação de gordura. E, recentemente, foi relatado que uma taxa mais alta de oxidação de gordura, 2 horas após o exercício, depois de uma única sessão de CIT, em comparação com exercícios de intensidade moderada, foi de 0,12 e comparado com exercícios de alta intensidade para 0,05 com exercício de intensidade moderada. Em linha com descobertas anteriores, né, esse grupo tem apresentado alguns trabalhos com esse tema, com esse enfoque, mostrou que o CIT ao ALT,
que, composto de breves sessões de treinamento total, induziu uma semelhante redução na gordura visceral, gordura abdominal visceral, em comparação com o CIT 120 e HIIT 90. Presume-se que a redução da gordura seja semelhante, esteja associado à maior liberação do hormônio lipolítico. E, concluindo o trabalho, o equivalente do trabalho mecânico de 12 semanas no CIT All Out, HIIT 90 e CIT 120 e a atividade de intensidade moderada poderia induzir reduções significativas em todo o corpo e na massa gorda regional e nas adaptações cardiometabólicas em mulheres jovens. No entanto, as reduções da gordura abdominal visceral resultantes do CIT All Out, HIIT 90 e CIT 120 foram maiores que em comparação a exercícios de intensidade moderada. Bom, termino por aqui minha fala e agradeço a todos pela atenção.